Então, boa noite, sejam bem-vindas na segunda aula do módulo 2 da Yoga da Saúde. Todo mundo, vocês podem saber a mãozinha, tem uma mãozinha aqui, né, lá embaixo. Quem não participou da primeira aula, levanta a mãozinha, só para saber se tem alguém que não participou. Você não participou, tá certo, Ana. Porque eu compartilhei um teste ayurvédico para preencher, né, ao nível pessoal, para saber, ter uma ideia de qual é o dosha prakriti, né, o dosha dominante. Mas eu vou te mandar. Você está inscrita, né, Ana, no módulo 2, tá bom. Então, espero que vocês tiveram tempo de preencher o teste em casa, né? Então, hoje nós já falamos de Vata, de Pitta, das bases do Ayurveda, né, da medicina Ayurveda, e hoje, então, faltou o último, que é o Kapha, e eu vou dar uma pequena revisão dos 3 doshas, e depois explicar, agora que vocês vão, né, depois de explicar os doshas, aí eu vou explicar como é a visão da saúde segundo o Ayurveda, que é muito mais completa e vasta do que a visão que nós temos aqui no Ocidente de saúde. Então, eu vou compartilhar aqui o documento. Então, só para relembrar que a Ayurveda é uma medicina, é uma ciência da saúde, é mais do que uma medicina, é uma filosofia de vida que visa a prevenção, né? Se dá uma importância muito grande à prevenção, e também é uma medicina, como a medicina alopática, é uma medicina que se faz universidade, PhD, etc. Então, nós falamos dos doshas, né, que são os que definem, né, a personalidade e o corpo da pessoa, de cada indivíduo, cada um é único. Então, a combinação dos 3 doshas é, assim, ao infinito, né, é único para cada pessoa. Então, Kapha, falando aqui de Kapha, então, só para relembrar, Vata é o princípio do movimento, Pitta é o princípio do metabolismo e da transformação, e Kapha é o princípio da estabilidade. Ele governa a estrutura. Vocês conseguem ver bem aqui? Ele governa a estrutura, é o mais estável dos doshas. Ele está associado à terra e à água. Vamos dizer que cada dosha é como se fosse uma força responsável, né? Como se fosse um ministro responsável que administra 2 elementos. Então, os elementos que Kapha administra são a terra e a água, e que são elementos mais pesados, mais densos, né? Assim, dos 5 elementos, são os mais densos, mais pesados. Então, um Kapha se caracteriza, como eu falei na primeira aula, para você entender as características de um dosha, é muito simples. Você vai para os elementos que esse dosha administra e você associa as qualidades daqueles elementos no dosha, né? Por exemplo, se você tem dominante dosha, então você vai ter as qualidades da terra e da água. Claro que estou falando de modo geral, né? Porque nós temos os 3 doshas assim, misturados numa proporção infinita. Então, as Kapha, geralmente, como é pesado, denso, estável, são aquelas pessoas que têm mais os pés na terra, são mais enraizados. E Kapha é o que segura, o que mantém tudo junto, né? Ele dá o equilíbrio, dá a coesão e a estabilidade no organismo. Então, as qualidades de Kapha a gente pode relacionar com as qualidades da terra e da água. Então, como a terra ela é estável, né? A menos que é um terremoto, mas ela tem uma estabilidade, ela não se mexe. Ela segura
todo mundo, né? Ela segura todo mundo. Então, no nosso corpo, ela nos segura. Então, ela é pesada, é fria, né? A terra e a ar, tanto a terra como a água são frias. É um doce que é oleoso, é macio. A estabilidade é o número um, é a qualidade mais importante, a estabilidade. É lento, porque tudo na terra, quando você planta algo, o processo da terra é muito lento, né? Você pode associar a mesma coisa até uma planta crescer, né? Da flor, da fruta, tudo é muito lento. Então, as pessoas que têm dominância de Kapha ou de terra, tudo o que elas fazem, o ritmo delas, o jeito de falar, de pensar, de andar, de digerir tudo, ao nível físico, ao nível sutil, é lento. Mas tem uma estabilidade. É muito, assim, é macio, né? Porque tudo que é oleoso, gorduroso, é macio. Então, são pessoas que têm tendência a serem mais recheadinhas, né? Para dizer, assim, de uma forma carinhosa. E tem tendência à obesidade também, porque o metabolismo dessas pessoas é muito lento. Então, elas têm tendência à retenção de água, à obesidade. Então, tudo assim, por exemplo, você misturar a terra e a água, dá o quê? Dá barro, lama, né? Pegajoso, é macio, pode ser suave, né? Quando você, assim, você está entendendo, né? A constituição de uma pessoa que... A gente está falando das qualidades puras, né? De um puro Kapha, mas só para explicar, só de forma, assim, teórica. E as pessoas que têm dominância Kapha, elas têm uma estrutura óssea robusta, elas têm ossos maiores, assim, comparado com os outros doshas, né? Você vê, os ossos são maiores, mais largos, é sólido, né? A estrutura é robusta, ela é forte. O sistema imunológico dos Kaphas é o melhor de todos os três, é o mais forte. É resistente, muito resistente, e ao nível por exemplo, a memória, elas são muito lentas a reter as coisas, mas quando elas conseguem reter, é para o resto da vida, elas não esquecem. Contrariamente à Vata, que aprende rápido, mas esquece rápido também, né? E tudo que elas têm, por exemplo, cabelo, as unhas são grossas, densas, fortes, né? Olhos grandes, lábios, né? Assim, bem cheios. São geralmente... A cabelo é abundante, grosso, olhos, né? Toda a constituição delas é assim generosa, né? Cheia. E sempre lembrando que quando você tem um elemento a mais, tem outro que é menos. Então, o Kapha, ele tem essa lentidão, essa estabilidade, mas ela falta ar, falta leveza, né? De Vata, do ar, do éter. Falta o fogo de Pita. Então, por isso que o metabolismo do dominante Kapha é lento, porque falta fogo, né? O fogo, ele cozinha, ele transforma. Então, o fogo, não é que eles não têm fogo, mas ele é muito lento. Mas eles têm muita água, então... Você vê, as pessoas Kapha não têm a pele seca. Assim, por exemplo, as mulheres Kapha, elas vão demorar muito para ter rugas. Assim, geralmente, elas envelhecem com uma pele bonita. Minha mãe sempre brincava, ela não conhecia a Ayurveda, né? Mas falava assim: as gordinhas têm muita sorte, elas não têm rugas, ou muito poucas quando envelhecem, né? Então, é assim: esse é o aspecto físico e o aspecto psicológico. São, então, pessoas... O comportamento, né? São estáveis, elas podem fazer a mesma coisa todo dia, o ano todo, a vida toda. Elas não têm problema com rotina. Contrariamente aos Vata, que estão sempre precisando mudar, viajar, trocar de profissão, de lugar. Kaphas são estáveis, são possessivos, porque elas têm facilidade de ganhar. Como elas conseguem fazer todo dia a mesma coisa, elas acumulam, podem ficar ricas, acumulam
bens materiais, coisas, mas elas têm tendência a ser possessivas, apegadas. Elas são geralmente pessoas tranquilas, quietas, têm essa perseverança, tolerância, constância, né? A gente imagina a terra ou uma mãe, né? São as qualidades, generosidade. Como elas têm muito, elas podem dar. Dos 3 doshas, são as pessoas que são mais generosas, mais calmas. Sabe um exemplo de um kapha típico? Sabe aqueles Buda, aqueles sábios Budas que a gente vê assim, gordinhos que estão dando risada com um sorriso até aqui? Isso é o típico Buda, perdão, o típico kapha. Então, assim, tranquilos, dando risadas. Tá, ou tem um problema hoje, tá bom, amanhã a gente vai ver a solução, né? Elas levam a vida assim mais, né, na calma. Tem uma sabedoria natural. São maternais, né? Porque são generosas e elas têm essa estabilidade para carregar os outros. Mas, como todos os doshas, como todos os seres humanos, os kaphas têm um lado que se desequilibra. A sede de kapha é o peito. Por isso que, por exemplo, quando tem tudo que é mucosidade, é excesso de kapha. Então, né, todos os problemas do sistema pulmonar e respiratório, quando tem muito muco, isso é desequilíbrio de kapha. Então, kapha em excesso ou desequilíbrio, o que vai gerar? Vai gerar pele oleosa, acne, inércia mental, né? Muita letargia, inércia, porque é lento demais, não consegue se mexer, né? Ficar assim parado, pesado. Muito apego demasiado, ou só a pessoas ou objetos, né? Dependentes emocionalmente, ganância, né? Porque elas acumulam, então é uma armadilha, né? Na verdade. Todas as qualidades podem se transformar em defeitos também. Ganho de peso, obesidade, obstrução dos canais, né, por causa de gordura, né, excesso de água. E elas têm o corpo frio, como vata, porque elas têm falta de fogo. Como eu repito, quando você tem um alimento a mais terra, mais água, tem menos fogo, menos ar. Então, elas têm o corpo geralmente frio. E tem doenças como edema, retenção de água, digestão lenta, diabetes e letargia, preguiça, né, apego demais. Então, essas são, assim, as características gerais de kapha. Então, no Ayurveda, para equilibrar alguém, você tem que trazer sempre o oposto. Então, para a kapha, o que vai equilibrar? O que vai manter o equilíbrio de kapha? Tem 3 palavras-chave. Primeira é a estimulação, estimular, porque como ela tem tendência a se acomodar, né, a não se mexer por causa esse peso, essa estabilidade, ela tem que ser estimulada a se mexer. Isso daí vai equilibrar o kapha. E também o calor é muito importante para a kapha. E também o calor, estimulação e se mexer, né? Tem que se obrigar a sair, caminhar, fazer esporte, se mexer. Porque ela tem tendência a não se mexer, né? Então, você tem que sempre se empurrar para o oposto, né, do que você é, para poder equilibrar. Então, deixar ir, né, se desapegar das coisas, deixar espaço para mudanças, né? Porque o kapha ele não gosta de mudança, ele gosta de tudo certinho, todo dia, aquela rotina. Para certas profissões é muito bom, né? Para ser funcionário, para ser uma enfermeira, todas as profissões que requerem muita estabilidade
café é ótimo para isso, né? E ela é capaz de sustentar muito e muita gente, né? Porque elas são sólidas. Você pode contar com cafa, né? Você não pode contar com vata, por exemplo. Vata é totalmente, né? Amanhã você não sabe, pode mudar totalmente. Isso é bem legal, a Ayurveda para o autoconhecimento, porque também mostra as limitações que a gente tem, né? Certas profissões ou ritmos de vida que você sabendo os potenciais e as limitações que você tem, você não vai criar assim fantasias pensando, eu vou poder fazer isso, aquilo, porque não é ser pessimista ou negativo, são as limitações dadas pela vida, né? Pelo nosso condicionamento. Então, uma pessoa que é equilibrada, um café equilibrado dá o quê? Dá dinamismo, força, resistência, generosidade, compaixão. São pessoas compassivas e muita gentileza. Então, falando do tipo de óleo, se alguém aqui é massoterapeuta ou quer usar ao nível pessoal, você tem que escolher um óleo que vai aquecer, que é leve, né, que vai ser o contrário do CAFA, e que vai ressecar um pouquinho, vai absorver o excesso de água que o CAFA tem. Então, tem um óleo que é perfeito para CAFA, mas é difícil de encontrar no Ocidente, que é óleo de mostarda. Para quem já foi para a Índia, o óleo de mostarda é ideal, porque ele é leve e ele esquenta muito. E, ao mesmo tempo, ele é ótimo para assim, os problemas né, do sistema respiratório, que CAFA geralmente tem congestionamento nessa área, né? Então você pode esfregar a mostarda, mas é um óleo muito bom para CAFA. Óleo de milho, o milho ele tem uma qualidade que ele é excelente para CAFA, porque ele resseca, ele absorve a água. Então, óleo de milho é muito bom. O óleo de gergelim é bom, mas em pequenas quantidades e sempre quente. Porque o óleo de gergelim, o calor do gergelim é bom para a cafa. Cafa precisa de calor. Vata precisa de calor e cafa também precisa de calor. Né? Então, o óleo de gergelim é muito bom, mas menos, porque o gergelim já é um pouquinho pesado, né? Então, ou você pode misturar. No Ayurveda, se mistura os óleos, assim, você tem essa alquimia de pegar as qualidades de cada óleo juntas, e é muito bom. É muito benéfico misturar alguns óleos, né? O gergelim, na verdade, é um óleo que se chama tridosha, que é bom para todo mundo. Mas segundo a necessidade do momento, segundo o dosha, o dosha que é dominante, você pode misturar com óleo de coco, ou com óleo de mostarda, ou com outros óleos, né? Segundo a necessidade que você tem. Então, tudo é aqui? Sim, você quer falar alguma coisa, Vrindavani? Quero. Rapidinho. Assim como você falou, né, que café, terra e água, aí falta o quê? Falta fogo e falta ar. Então, quando falta o fogo, o Agni é muito baixo. Então, o metabolismo é muito lento. E aí é justamente que entra, né, a parte da alimentação, aí é que a pessoa tem a tendência para engordar. Então, para contrabalançar isso, esse frio, essa falta de Agni da pessoa, além de, né, você equilibrar a alimentação, para ativar o metabolismo, para a pessoa não ficar com, né, tanta tendência para engordar. Então, esses são os exercícios e a ingestão de chás picantes, de uma comida mais picante, mais seca. Então, várias coisas que vão ajudar a absorver a água, a dar mais disposição, botar uma pimentinha na comida para, né, dar um up e acender um pouquinho o fogo
e os horários para comer, e essa coisa toda. Então, tem que ativar o Agni para ele ficar mais equilibrado um pouquinho. E, né, evitar de dar uma engordadinha, que é um problema recorrente em CAFA, né? E os estimulantes, tipo café, devem ser bons também, né? Assim, nada em excesso. Não é para ninguém ficar tomando café o dia inteiro. Não é isso. Mas o café de manhã, para dar aquela... Né? Porque o CAFA fica dormindo, ele fica assim, sonolento de manhã. Então, um café de manhã é bom para CAFA, mas isso, cada caso é um caso. Mas, de um modo geral, um café de manhã dá uma acordada boa no CAFA. Obrigada, Vrindavani. É tudo baseado no... Depois, quando a gente vai entrar na alimentação, é tudo baseado no Agni, que é o fogo, né? O elemento fogo se chama Agni no Ayurveda, que é o princípio mais importante da saúde. Tem um Agni equilibrado. Então, ele pode ser fraco, ou muito forte, ou lento. Vata, o Agni é fraco, em Pitta ele é muito forte, ele queima muito, e no Kapha ele é lento, muito lento. Por isso que ela disse que temperos que vão estimular, por isso que eu falei, a estimulação e o calor são chaves, né, para equilibrar a Kapha. Então, eu vou agora dar um resumo, tá, dos 3 doshas, mesmo para quem não veio a semana passada. Nós já estamos com 19 pessoas, que beleza. Então, vou dar um resuminho, tá? Vata, então, ele é composto por ar e éter, e é a energia responsável pelo movimento, a circulação, o transporte de impulsos nervosos e prana, ou força vital. As pessoas que nascem com quantidades elevadas de Vata tendem a se sentir no ar, com tendência à ansiedade e ao isolamento. Elas não são boas em gerir os seus níveis de energia, elas não conseguem administrar a energia. E elas são propensas à pele seca, à constipação, às dores, ataques de pânico. São pessoas que têm a emoção do medo, ela é muito presente no Vata. Anorexia, vícios, e porque elas vivem muito, elas têm tendência a fantasiar, a serem muito criativas, justamente pelo excesso de ar que elas têm e falta de terra, né, para serem mais realistas. A ciática, tudo que é bloqueio de movimento é problema de Vata. E quando elas estão em equilíbrio, elas são criativas, claras, espontâneas, engraçadas, e sempre planejando uma viagem a algum lugar novo. Então, a regularidade, o relaxamento, o calor e o sono ajudam a manter Vata em equilíbrio, tá? Então, como a Vrindavani, ela trouxe essa pequena contribuição, eu posso também acrescentar na mesma linha que ela, e depois a gente vai falar disso em outras aulas, mas o Agni de Vata, ele é muito fraquinho, instável, né? Então, o alimento, as especiarias são para esquentar, para dar um aconchego, né? Um peso, ela precisa de peso, de calor, que ela é muito, assim, etérea, né? Ar e éter. Então, vocês já imaginam, né, os alimentos que vão trazer mais peso, raiz, esquentar e ajudar o foguinho lá da digestão para ficar mais quentinho, né? Então, isso é o ideal para Vata. Pitta, então, fazendo a revisão das pessoas que têm dominante Pitta. Pitta é composto de fogo e de água, e é a energia responsável pelo metabolismo, o fogo digestivo, Agni, a produção de enzimas e de calor, né? Pitta é como a fogueira, né? O que cozinha em casa, né? O fogão da casa.
a produção de enzimas e de calor. As pessoas que nascem com quantidades elevadas de pita tendem a se sentir irritadas, com ciúmes, são muito críticas e autocríticas, competitivas, impacientes, amargas quando elas estão fora de equilíbrio. Vocês imaginam o fogo, né? Muito fogo queima, né? Então, esse é o problema eles são muito intensos. As pessoas que nascem com mais fogo, elas são muito intensas em todos os sentidos, no bom e no ruim, né? Porque a gente precisa ter o lado bom e ter o lado ruim de ter algo em excesso. Elas são propensas a inflamações da pele, inflamações e excesso de fogo, né? Doenças hepáticas e oculares, que são os órgãos onde o fogo domina, tanto o fígado quanto os olhos. Azia, dentes sensíveis, entre outras coisas, né? Então, tudo que é inflamação e problema de erupção da pele, problema de pele, geralmente desequilíbrio de pita. Quando elas estão em equilíbrio, são altamente intelectuais, porque elas têm um fogo no cérebro. Mais tarde, se vocês estudarem, ou vocês podem ler, cada dosha tem subdoshas, que tem funções bem assim específicas no corpo, né? Cada dosha tem vários subdoshas. Então, tem o subdosha de pita que vai influenciar o cérebro, né? Então, a inteligência clara, muito precisa, observadora, é característica de pita, porque eles têm um fogo, uma inteligência assim muito perspicaz, né? São rápidos, são bons, eloquentes, enfim, dá essas características para as pessoas que têm dominância pita no cérebro, dá isso. Então, quando elas são líderes, né? Essa força de liderança, porque elas captam rápido, são organizadas, né? E têm uma força de caráter. Então, elas têm tendência a serem líderes, são corajosas, têm muita coragem, e elas gostam de ser o centro das atenções, né? E elas são boas para ensinar, são excelentes educadores. E, enfim, elas gerenciam bem a sua energia. Mas os dominantes pita têm tendência a serem muito estressados, porque eles são muito intensos. Então, o que eles precisam para ficar em equilíbrio? Um pouco de calma, de relaxamento. E frescor para tirar aquele fogo, né, que eles o tempo todo têm. Então, o clima frio, fresquinho, piscina, água fria, água de rio, de mar, tudo isso é muito bom para aqueles que têm mais pita neles, né? Então, aqui agora vamos para a Kapha, finalmente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem tem frio? Quem é friorento? É o pita ou é o kapha? O pita não pode sentir frio, porque pita tem o fogo nele. Vata, desculpa, vata. Vata e Kapha. São friorentos, né? É muito simples. Quando você tem um elemento a mais, você tem um a menos. No Vata é o ar e o éter, que são mais Dá frio. antes. Então, falta fogo, falta terra e falta água. Uhum. O Kapha, ele tem mais terra e mais água. Então, vai faltar fogo, ar, leveza e fogo. Né? Então, esses dois doshas, tanto o Vata quanto o Kapha, eles têm frio, são mais friorentos. Tá? Então, o Kapha, ele é composto de terra e de água, e a energia responsável pelo armazenamento, a proteção, a lubrificação, isso eu não falei, é muito importante. A lubrificação nas articulações, é Kapha que é responsável, né? A gordura, os músculos, são eles que vão fazer a coesão de nosso corpo, o Kapha.
o muco, a mucosidade que a gente precisa, né? Todo o nosso corpo ele é banhado de uma mucosidade natural, começando pela, como é que chama? A espinha dorsal, né? A coluna, que é cheia de, assim, o sistema nervoso ele banha numa gelatina, numa água, que é muito importante para dar essa, sabe essa calma interior que tem, os Kapha têm mais do que os outros, é por causa da quantidade de água que o Kapha tem. Então, isso dá, o sistema nervoso ele é protegido por essa, sabe, essa gelatina, essa água, essa mucosidade. É como um bebê no útero da mãe, né? É uma região que é dominada por Kapha, pelo menos na época da maternidade, né? Então, são algo muito interessante, por exemplo, as doenças neurológicas são desequilíbrio de Vata. Hoje em dia, o que prevalece no planeta, pelo menos no Ocidente, né? Nos países ricos ou que estão assim ocidentais, são as doenças neurológicas, os problemas neurológicos, e isso é um desequilíbrio de Vata. Por quê? É muito simples. O Ayurveda explica isso de uma forma tão bela. Nós estamos numa época onde tem muita mudança, certo? E tudo é eletrônico, a gente fica o dia inteiro mexendo no celular, no computador, vai no carro horas e horas, no trânsito, volta, sai para cá, vai para a academia, vai para o trabalho, muito movimento, muito pensamento, muita coisa para organizar, para gerar aula disso, não sei o quê. Então, todo esse movimento em excesso, ele vai desidratando o vata, né? Ele vai secando, e quando tem muito pensamento, muitas emoções, né, ao mesmo tempo na pessoa, e ela não tem um tempo por dia para fazer uma meditação, cantar uns mantras, se acalmar, fazer uns pranayamas, esse movimento intenso de pensamentos, de emoções, vai, tipo, ressecar essa mucosidade que está dentro do cérebro, né, da nossa, do cérebro e da coluna vertebral. E isso aí gera todos os problemas neurológicos, ansiedade, crise de pânico, medo. Isso eu estou falando assim, da geral, né, da compreensão, da visão do Ayurveda, porque depois, mais tarde, se vocês estudarem a psicologia do Ayurveda, que são os gunas, que são as qualidades que influenciam cada pessoa, você vê como a Ayurveda explica todos os problemas que nós temos na nossa época de uma forma muito, muito linda, muito prática, muito, assim, racional, sabe? E ela vai além da compreensão da psicologia ocidental, que vê só, né, elas não têm esse conhecimento. Essa anatomia, né, do Ayurveda, essa visão do Ayurveda é muito única, né, assim, os ocidentais não têm essa compreensão, então faltam algumas peças para entender o indivíduo num todo, né, corpo, mente e alma. E o Ayurveda, o Yoga, né, os Vedas, eles trazem essa compreensão que abrange tudo, né, todo o ser humano na sua totalidade. E aí você pode ajudar muito mais uma pessoa a se equilibrar, porque você tem essa compreensão do corpo, da mente, da alma, e da inter-relação com a natureza, com o universo, né? Porque nós somos o microcosmo do macrocosmo. Então, tudo que nossos desequilíbrios estão em relação com a natureza, né? Assim, é fascinante. Quando você põe o pezinho dentro, você não consegue sair, né, Vrindavani? Você fica viciada. Então, voltando para a Kapha, elas tendem a acumular e armazenar a sua energia. E quando estão em equilíbrio, elas são compassivas, firmes, articuladas, saudáveis, têm um bom sistema imunológico, elas são pessoas doces, de confiança, você pode contar nelas, né? Porque elas são muito estáveis. E elas adoram rir, comer, coisa gostosa, dormir, né? Tudo
tudo que evita-se o movimento, né, o esforço. Então, para manter café em equilíbrio, soltar, aceitar a mudança, atividade e evitar rotina demasiada. E a estimulação e o calor. Então, agora que nós entendemos o que são os 3 doshas, eu vou tirar esse PDF. Um minutinho, por favor. E eu vou agora vamos falar da compreensão da saúde segundo o Ayurveda. Então, como eu dizia antes, a saúde, segundo a Ayurveda, é muito vasta. Ela engloba realmente vários conceitos. E quando você entende isso, aí você pode observar, dar mais carinho, mais cuidado, mais atenção à saúde. Então, só para relembrar, o Ayurveda é uma medicina tradicional indiana que visa equilibrar o corpo, a mente e a alma. Né? Nós somos essas 3 dimensões, dimensão física, dimensão sutil, né, que seria o hardware e o software, e a alma. E o Ayurveda ele utiliza tudo que a natureza deu, tudo que Deus deu, a natureza, o universo. Então, a alimentação, as ervas, a massagem, a meditação, yoga, as eliminações, né, purificações internas. Então, a Ayurveda tem uma, assim, ela engloba, é muito vasta, né, todas as áreas do ser humano. Então, de acordo com os 2 princípios que nós falamos na primeira aula, que são os 5 elementos dos 3 corpos, né, e os 5 elementos, aí a gente pode, então, definir a saúde, ela tem 8 pontos, a saúde segundo o Ayurveda. Os 3 doshas têm que estar em equilíbrio. Isso não significa que os 3 vão ter a mesma proporção, porque isso daí é impossível. Você vai ter a proporção com a qual você nasceu, tá? Então, se você é magrinha, com ossos finos e miudinha, e é muito instável, está sempre fantasiando, sonhando, e, né, você não consegue fazer a mesma coisa todo dia, essa é a sua constituição de nascimento. Então, você, com o conhecimento do Ayurveda, você vai conseguir equilibrar, né? Você vai ter a digestão é fraca, mas comendo a comida apropriada, dormindo cedo, tendo um sono reparador, você vai conseguir manter o equilíbrio desse desequilíbrio, entendeu? A gente nasce com um desequilíbrio, entre aspas, porque tem um elemento a mais e um elemento a menos. Isso faz com que cada indivíduo seja único. E com esse conhecimento do Ayurveda, da alimentação, da automassagem, dos pranayamas, meditação, mantras, tudo isso, você vai conseguir manter esse desequilíbrio que a vida te deu e que não dá para fazer de outro jeito, né? Cabelo crespo para a vida, a menos de, né, passar aqueles coisas, né, para alisar o cabelo. Então, os 3 doshas estão em equilíbrio na proporção no qual você nasceu, tá? O fogo digestivo, o Agni, o metabolismo e o apetite são normais. Isso é extremamente importante, tá? Você tem que dar um jeito para ter o Agni normal. Se ele é muito fraquinho, você tem que reforçar ele com certas especiarias, plantas. Nossa querida Vrindavani, ela é esperta nessa área, depois ela vai dar dicas para a gente em outras aulas. Tá? Você tem que trabalhar muita atenção para o Agni, porque ele vai afetar todos os órgãos, todas as funções. O Agni
né? O fogo, sem o fogo, não dá. Então, o fogo digestivo e o apetite têm que estar normais. Aí, por isso que a Ayurveda, ele te faz responsável de você mesma. Porque o médico, né? Quando a gente está doente, a gente vai no médico, mas quando você tem desequilíbrios crônicos, você tem que se autoconhecer e aprender as ferramentas para você se equilibrar. Não tem jeito. Então, a Ayurveda, ele te joga você na parede. Olha, você tem que crescer, virar um adulto, virar responsável. Porque ninguém vai fazer isso no seu lugar, né? Então, essa é a beleza do Ayurveda, né? Com esse conhecimento, você se torna responsável de você mesmo. Os 7 tecidos do corpo físico estão fortes. No Ayurveda não se fala de, intestino, estômago, pulmão, coração. Sim, se fala disso também. Mas se fala de tecidos, são os datos. Os datos são o que formam o nosso corpo. A gente não vai entrar nesses detalhes, né, nesse módulo 2, mas só para vocês saberem, são 7 datos ou tecidos, né, que formam o nosso corpo físico, que são os ossos, os músculos, o sangue, os tendões, ligamentos, os nervos, né, e tudo isso, a gordura e os ossos, tudo isso a Ayurveda chama de datos. Então, quando você tem uma doença, ele vai atacar um dato que vai começar a se deteriorar. Pode ser os ossos, os músculos, ou o sangue, ou a medula óssea, né? Sempre vai atacar um dato. Então, a saúde é ter os tecidos, os dados fortes, saudáveis. Depois, o número 4 os malas. Malas são as eliminações. Existem 3, né? Todos nós temos 3 tipos de eliminações: as fezes, a urina e o suor. Então, essas 3 se chamam eliminações, em sânscrito se chamam malas. Essas 3 malas, elas têm que estar atuando bem, né? Você tem que ir no banheiro todo dia, você tem que transpirar, eliminar, sempre eliminar. Se um deles não funciona, aí você fica doente. Então, esse é um dos critérios de saúde, que as eliminações sejam feitas corretamente. Número 5. Os 5 sentidos funcionam naturalmente e são controlados. Olha só que incrível. A Ayurveda dá muita importância à região da cabeça. É onde estão os nossos 5 sentidos, os órgãos dos sentidos, né? Que são os olhos, o nariz, as orelhas, a boca, e nós temos a pele também. Então, a gente percebe e aproveita a vida, sente a vida através dos 5 sentidos, né? Então, esses sentidos, eles têm que funcionar bem, e eles têm que estar equilibrados, assim. Por isso que tem muitas, como é que se chama? Técnicas para nutrir cada um dos sentidos, que a gente vai ensinar em outra aula, se chama Dinacharya, que são a rotina diária para você ter nutrir, né, esse sentido. Você põe óleo em todos os buraquinhos, né? Põe ghee, óleo, depende. Então, os 5 sentidos, eles têm que estar funcionando bem. Para você ter paz, né? Para você ter... Porque o objetivo da saúde é ter paz, ter felicidade e poder evoluir, né? Porque se você está doente, você está sempre meditando no quê? Na doença, né? Ou nos problemas que você tem. Então, a gente tem que... É uma responsabilidade, né? De ser saudável, para a gente poder entrar numa outra plataforma,
de autorrealização, de evolução, você tem que ter pelo menos a saúde, né? É o básico. É como se diz, você tem que ter uma casa para morar, para poder ter uma estabilidade, fazer projetos, né? De viajar, de ter filhos, de ter... Você tem que ter pelo menos estabilidade numa casa, né? Onde morar. E é a mesma coisa com a saúde. Para você fazer planos, para adquirir sabedoria, estudar, se autorrealizar, você tem que ter pelo menos a saúde. Isso é o básico, né? E os 5 sentidos são fundamentais. Poder ver bem, ouvir, cheirar, mastigar, engolir, tocar, né? Todos os sentidos têm que estar saudáveis. Número 6. Os canais do corpo, que são equivalentes aos meridianos, estão desobstruídos e preenchidos com energia vital ou prana. Existem canais pelos quais passa a energia vital ou prana, que são equivalentes, na medicina chinesa, o prana se chama Qi ou Qi, é a mesma coisa. E os canais que transportam esse Qi são os meridianos. No Ayurveda e no Yoga, esses canais se chamam nadis, e a energia vital se chama prana. Então, o prana, os canais devem estar desobstruídos, para que o prana ele flua normalmente, né, no corpo. O prana é a energia vital que nos conecta à vida. Então, você encontra prana em cada pontinha do corpo, tem o prana, né, que é a energia vital. Então, quando você digere bem, você tem os sentidos que funcionam bem, né, você elimina bem, os tecidos estão saudáveis, o fogo digestivo está normal. Isso significa que o prana ele está circulando normalmente. As doenças, ou mal-estar, ou uma dor de cabeça, pode ser um mal-estar temporário, né, agudo, ou crônico. Isso mostra que tem um bloqueio no prana, em algum lugar do corpo. Por isso que o Ayurveda, ele dá muita importância à prevenção. Porque até um certo ponto você consegue desbloquear o prana, né, fazendo automassagem, fazendo pranayamas, alongamentos de yoga, né, assim, com comida, alimentação, você faz alguma purificação, né? Aí depois, quando você não consegue mais administrar, aí você tem que ver o médico. Mas, de forma geral, o Ayurveda dá ferramentas para você poder ter sempre o prana fluindo, dormir bem, descansar bem, né? Tudo isso altera, né, o nosso prana. Então, eles têm que estar desobstruídos. É como uma cidade, né? Você tem as ruas, né? Quando está tudo o trânsito fluindo, né? Que não tem engarrafamento, a gente vive naquela cidade com paz, né? Tá todo mundo tem bem-estar. Mas quando tem aqueles engarrafamentos horríveis, né? Você fica horas, aí todo mundo fica de mau humor, irritado, bravo, né? Xingando, né? Um outro. É a mesma coisa no corpo, né? Os bloqueios é como os engarrafamentos no semáforo vermelho que fica aí, não se move, né? Tudo fica obstruído, bloqueado. Isso são as doenças, né? O prana bloqueado. Depois, o número 7. O corpo e a mente estão em harmonia. A mente está calma e em paz. Então, quando nós temos os requisitos acima, você vê, começa pelo físico, depois vai para o sutil, né, o hardware, depois o software. E aí a mente está calma, né, e em paz. E aí você pode obter felicidade. Porque tem uma frase muito linda que se diz assim: todo mundo está procurando ser feliz. Todo mundo quer ser feliz. Até os bandidos, todos querem ser felizes. Mas não há felicidade sem paz. O requisito para ser feliz é ter paz. E não há paz sem controle mental, o controle da mente e dos sentidos. Então, por isso que a saúde é algo assim bem amplo, né? Engloba vários aspectos. E o objetivo é ser feliz.
ter paz, ter saúde, né? Para poder felicidade. E a partir daí, aí você pode pensar na autorrealização, né? Em coisas superiores. Mas tem que tomar conta do básico primeiro, né? Para ter esses estados assim mais elevados. E o último, número 8, a alma está em estado de bem-estar e no caminho da evolução. Então, é o que eu estava falando agora. É que quando você preenche todos os requisitos, né? Tipo o carro, né? Você quer que o carro ande bem, você tem um carro bonito, né? De último na moda, para você quer que ele ande bem, que ele te leve aonde você quer. Esse nosso corpo é como é um veículo, é um carro, então ele tem que estar, né? Tem que estar lubrificado, o óleo tem que estar limpo, tudo tem que estar limpinho, tem que estar, né? Se tem que ver os pneus se estão cheios, se não tem algum, né, perda de ar, enfim, o motor, né? Tudo tem que estar funcionando direitinho para o carro poder te levar onde você quer. Senão, aí ele trava, ele para no meio da estrada, ele te dá mil problemas, né? E nosso corpo é a mesma coisa. Então, se você tem a saúde, a paz mental, aí você consegue evoluir, você consegue estar nesse estado de evolução. Que é o objetivo do Ayurveda e do Yoga. Os ocidentais, eles, assim, estou falando de modo geral, tá? Não estou falando de vocês, mas geralmente os ocidentais, eles pegam essas ciências ancestrais que vêm da Índia, da cultura védica, e só pegam o lado mais físico, e eles esquecem da dimensão que é mais elevada, que é mais espiritual. Porque o objetivo do yoga, do Ayurveda, é ter saúde para poder se sentar e meditar, e estudar e se desenvolver espiritualmente, né? Evoluir. Então, esse é o objetivo do Ayurveda, o objetivo último. Então, se todas essas condições forem atendidas, nós podemos dizer que a pessoa está com boa saúde. Então, agora você já sabe, né? Vocês podem enganar os outros, mas não podem enganar a si mesmo. Então, esses são todos os requisitos para ter uma boa saúde. Isso é bom se você é mãe, se você tem um companheiro, crianças, netos. Com esse conhecimento, você vai poder ajudar e detectar, né? Se tem alguma coisa que não funciona direito, já vamos pegar desde o início, né? Para não se deteriorar e assim, só vou falar uma última coisa. É uma informação, uma curiosidade, tá? Se algum de vocês for estudar assim, a Ayurveda mais profundamente, a doença tem vários estágios, segundo a Ayurveda, e começa no sutil, né, no software, e pouco a pouco vai se manifestando cada vez mais denso, e depois, quando a doença se manifesta no corpo físico, ela já começou faz tempo. Por isso que a gente tem que estar alerta. Como você está dirigindo no trânsito, você tem que olhar o teu retrovisor, você tem que olhar tudo, né? A velocidade. Você tem que levar em conta várias coisas, né? Para você poder dirigir direito. Então, da mesma forma, para você dirigir bem a sua vida, você tem que ficar atenta para vários aspectos de sua vida. E aqui está dando as dicas Ayurveda, né? Para você administrar bem a sua saúde e da sua família em volta, à sua volta. Então, agora eu vou deixar lugar para perguntas, observações, o que vocês, se alguma de vocês querem falar, acrescentar alguma coisa, ou terem dúvidas, por favor, estamos aí à sua disposição. Sim, Eva, por favor. Aquele teste que nós fizemos, né? Eu
fiz essa semana o teste lá dos doshas, e realmente o meu deu, eu pensava que eu era vata, né, muito tempo, mas deu pita, predominância em pita, aí deu pita vata, 21 pontos pita e 11 vata, né? Então, realmente, eu sou pita vata, né? E daí, então, a gente revendo as características aí de pita, e você falou muito do fogo, né? Sim. Que o pita... Mas você não falou, você falou pouco a respeito da água, porque pita é fogo e água, né? Sim. Como que funciona nesse caso, que daí seria que uma água quente, uma água fervente? A água, como que flui aí no pita? Olha, o fogo sozinho queima tudo, por isso que tem que ter água, né? No pita, o fogo ele é presente a 80%. Tem 80% de fogo no pita, é muito, né? Por isso que eles... Mas a água está sempre a equilibrar. Então, eles têm um corpo que é quente, né? Eles são intensos, né? O Agni, o fogo, são gente que pode comer bem, né? Gostam de coisa boa, de gourmet, né? De luxo, de beleza. E eles têm uma boa capacidade de digestão por causa desse Agni. E a água está sempre aí para, né? Para equilibrar. Embora eles sejam antagônicos, opostos, eles estão aí para se ajudar mutuamente, né? Aí, claro, depende da outra dominância, se você é Pitta Vata ou Pitta Kapha. Aí vai, são nuances, né? Ou se você são nuances. A Ayurveda depende muito de auto-observação. Você tem que se auto-observar, né? Com as estações que mudam, com as épocas, os momentos do dia, você tem que se auto-observar e ver. Você viu no teste que você é dominante Pitta, né? Então, você tem que ver as características. Vata. Meu subdosha é vata. Perdão? Meu deu pita vata. Sim. O meu também é, predominante pita. Sim. Então, você tem que ver as qualidades e as características de Pitta, e você tem que observar essas qualidades, né? O ritmo, os ritmos fisiológico, mental, psicológico do Pitta. E aí você vai se entender melhor e você vai aprender a administrar, né? Assim, sempre é o oposto, você sempre tem que trazer o oposto para equilibrar, né? Talvez você pensou que você era vata, porque talvez você teve ou tinha um desequilíbrio de vata pela vida que você levou, talvez muito estresse, muita mudança, alguma coisa assim, então você tinha a impressão que você era vata. Mas é verdade, se chama assim, a Prakriti é a constituição de nascimento, e a Prakriti e Vikriti, o Vikruti, é o desequilíbrio no momento. E talvez, então, a Vikriti, que era a Vata, por causa de talvez muita mudança, assim, alguma, né, coisa, estresse na vida, alguma coisa, aí dava impressão. Mas, na verdade, agora que você olha no pano de fundo, você vê que né, a pessoinha aí que nasceu tem mais fogo nela, né? Sim, agora sim eu percebo melhor, que realmente eu tenho mais pita do que vata. Sim. É isso mesmo. Então, o Pita tem 80% de fogo, é bastante, né? Por isso que elas precisam beber muita água, beber muito líquido, né? Se ter situações onde você pode ter calma, um pouquinho de calma, de relaxamento todo dia para diminuir essa intensidade, né? E trazer mais água, mais terra. Você tem que ver o que falta na sua constituição para você ter mais bem-estar, né? Se você, por exemplo, você sente que Pitta Vata, então você precisa trazer um pouquinho mais de Kapha na sua vida, né? Mas vai te trazer
assim, mais calma, né? Mais estabilidade, menos movimento, menos intensidade. Você tem que trazer um pouquinho, puxar um pouquinho do Kapha para você. As qualidades, não que você tem que engordar ou ficar letárgico, não, não nesse sentido, mas, né, as qualidades, você tem que puxar. A gente tem que roubar um pouquinho dos outros, né? Para você se sentir melhor, para estar mais equilibrada. Faz Obrigada. sentido? Faz sim. Obrigada. Tá bom. Quem levantou a mão? Maria Inês? Por favor. Então, como é seu nome? Meu nome é É, Devi. Devi. Isso. Sim. Poderia pôr Cultura Seva, Devi, porque não aparece o seu nome e a gente fica pensando quem é a pessoa, apesar que no e-mail fala, mas a gente esquece, né? Então, a minha pergunta, obrigada, Devi. A minha pergunta é no sentido de que você nasce com uma prakriti e você tem ela assim fisicamente, comportamentalmente, mas depois de um certo tempo parece que muda, por exemplo, a estrutura do corpo. Eu acho que eu sempre fui muito magrinha, muito, né, de uma certa forma diferente. E agora eu já estou com os ossos maiores, mais gordinha, mais com dificuldade de perder o peso. Então, eu acho que não é só um desequilíbrio, existe essa coisa da mudança ao longo da vida, ou não só por fases da vida. Porque, por exemplo, você pratica natação, você pratica um determinado esporte, a sua estrutura física muda. Consequentemente, a mente também muda. Me fiz entender? Entendi, sim. Olha, se dá um exemplo assim, vocês, não sei, acho que a minha Wi-Fi está oscilando aqui. Vocês estão vendo, me ouvindo bem? Sim. Tá. Ela desapareceu aqui para mim. Onde é que você está? Tá aqui. A Maria Inês, né? Não, Mas, perdão. isso. Nossa, Maria tá. Inês, sim. Então, tem uma metáfora, né? Uma analogia que se faz assim. Você tem um piano de madeira nobre, muito lindo, né, no seu salão, e esse, com o tempo, né, ninguém limpa. Ele vai se enchendo de poeira, de poeira, de poeira, e aí a cor muda, a textura muda, tudo, né, o piano. Mas quando você limpa, quando você vai ver realmente a madeira básica que estava lá, ela não muda, é a mesma, né, um piano de jacarandá, sei lá. Então, é uma impressão digital de nascimento, assim como tem no passaporte, sabe? Impressão digital, ela não muda. Por exemplo, você falou dos músculos, né? Se você faz academia e tal, você Esporte, fica. Por exemplo, se você tem uma constituição, você nasce vata, com dominante vata, você pode fazer muita musculação, academia e tal, mas vai ser muito raro que você tenha aquele espírito de competição que vai te levar a ser uma campeã olímpica. É muito raro que você consiga obter isso, porque a estrutura mental, a estrutura, sabe, realmente a essência profunda do seu condicionamento não tem esse fogo e essa estabilidade que vai te levar a ser competitivo, e você vai querer ganhar, você vai derrotar todo mundo, essa perseverança, esse fogo, você não tem esse fogo. Então, por mais que você tenha Você pode pagar coaches, o melhor coach pode ser uma milionária, filha do Safra, sei lá, pagar o super coach, mas talvez você ganhe, mas assim, você vai ter que ser realmente
vai ser muito difícil, você não tem estrutura para isso, sabe? Da mesma forma, assim, é um exemplo que eu dei porque a gente tem a impressão de mudar, né? E muda mesmo. Por exemplo, a gente, na menopausa e tudo, todas as etapas da vida, a gente vai mudando. Mas se você vai observar realmente as características fundamentais do nascimento, elas estão sempre lá. Elas não vão mudar. Elas podem ter uma poeira, assim como, né, que cobre o piano, que você dá a impressão que você mudou, mas não mudam. Elas ficam sempre lá. Você tem olhos azuis à vida, a menos que você use aqueles falsos que você põe outras cores nos olhos, mas senão é a vida, né? E da mesma forma, por exemplo, eu dou exemplo de Vata porque é o mais assim fácil. Um Vata para ficar rico é muito difícil, a menos que ele case com um milionário, porque Vata primeiro ele tem falta essa habilidade da terra, falta a perseverança e a determinação do fogo. E o Vata, ele é tão... faltam raízes e ele vai... Sabe uma peneira que você põe coisa dentro, você vai jogando leite ou suco e tudo vai embora? O Vata é assim, ele não tem consistência, então ele vai, sabe, a energia do Vata se desperdiça. Por isso que... Estou falando de um Vata puro, tá? Que aí depende das nuances do dominante que vem atrás. Então, ele falta, não tem terra. Por exemplo, para um Kapha ficar rico é muito fácil, porque ele faz todo dia a mesma coisa. Não é nem que ele não queira, que ele não pensa, ele vai acumulando e vai, né? Ele vai se fortalecendo. É algo assim natural, sabe? E olha que interessante. Oi, Tulasi, boa noite, querida. Olha que interessante, as civilizações antigas era dominante Kapha, não é? Nossos bisavós, eles faziam sempre, né, plantavam a terra, não tinha supermercado que como é que é? O iFood, telefona, já te trazem a pizza, já tudo pronto. Tudo era lento, né? Não tinha supermercado, não tinha nada. Tudo era muito lento, as mulheres eram mais gordinhas, tinham muitos filhos, eram generosas, femininas. Então, tudo as civilizações eram influenciadas por Kapha, né? Tudo era devagar, tinha uma estabilidade. E você vê hoje em dia, tudo é muito Vata, né? Sobretudo o Ocidente, dominado por Pitta e Vata. É muita correria, muita mudança, muita ganância, né? Tudo é muito rápido. E então isso influencia as pessoas. Tem o karma coletivo, né? Que a gente fala assim. E é engraçado porque cada país ele é influenciado por um dosha coletivo, né? Por exemplo, a África, você vê, é mais Kapha, né? As pessoas são muito ligadas à terra, as mulheres são robustas, elas têm muitos filhos, né? Elas têm uma imunidade forte, a pele, né, grossa, o cabelo grosso. Como eles têm muito sol, eles são escuros, né? A vida criou assim eles para poderem enfrentar, né, as adversidades da natureza. Já os europeus são todos brancos, né? São muito intelectuais, de países que a América é colonizados por europeus, né? Então, estou falando assim da raça branca em geral. Eles têm mais, os brancos são mais dominados por Vata e Pitta, muito medo, muito estresse, né? Por que tantas terapias hoje em dia vêm dos Estados Unidos, da Europa? Porque a necessidade, é tanta mudança, tanta instabilidade, tanto medo, pânico, que aí eles criam, né, essas terapias, sai da necessidade.
E eles têm menos cafa. Você vê as mulheres brancas têm rugas facilmente, né? Porque tem menos terra, menos oleosidade, né? Elas têm menos filhos, né? As mulheres cafas são mais férteis, podem ter muito filho, podem cozinhar muito, fazer muita comida, né? Como antigamente, né? As mulheres eram mais cafinhas, né? Hoje são mais vatinhas, né? A humanidade está mudando, né? Assim, no coletivo. Então, a gente vê a influência dos doshas, né, na sociedade. As profissões mudaram. Hoje as profissões são muito vata, né? Tudo informática, muita mudança, tudo vai muito rápido. E menos e menos jovens querem trabalhar na terra, fazer as profissões, né, que são lentas, né, que você tem que ter tolerância, resiliência, cada vez menos, né? Então, a gente vê a influência dos doshas na sociedade, é muito interessante. Né? Obrigada. Muito bom. Faz sentido? Sim. Obrigada. Boa noite, Ellen. Boa noite, Dave. Boa noite a todas. Sensacional o conteúdo, como sempre. Gostaria de agradecer pela aula e também tenho uma dúvida. A minha dúvida é mais no geral, há quanto tempo nós dispomos dessa técnica milenar do Ayurveda? Gostaria de saber um pouco mais sobre quanto tempo a gente conta com a Ayurveda na Terra. É uma dúvida que surgiu. Obrigada. Essa pergunta aí é meio desafiante. Porque, olha, segundo a cultura védica, assim, as informações que nós temos da civilização védica, que existe há milhares de anos, em eras anteriores, eu vou falar um pouquinho então dos Vedas, já que ela jogou uma pergunta com relação à história. A Ayurveda faz parte dos Vedas, todo mundo sabe o que são os Vedas aqui, né? São as escrituras mais antigas do mundo. Elas contêm informações sobre praticamente todos os aspectos da vida. É como os Vedas, sabe quando você compra uma máquina? Tipo, você compra uma máquina de lavar e você tem um manual, né? Para saber como usar a máquina. E se ela parar de funcionar, ela explica o que fazer para poder usar, para que ela funcione de novo. Os Vedas é um pouquinho assim. O Criador, ele criou, né, essa manifestação, e então ele nos deu um manual para saber como usar tudo que tem a natureza, né, para nossa evolução, nossa saúde, e quando algo não funciona, o manual diz, ok, faça isso, isso, aquilo. Os Vedas são assim. Então, você tem todos os ramos de conhecimento nos Vedas, medicina, arquitetura, astrologia, astronomia, agricultura, artes, tudo, tudo, tudo. É muito completo. Então, segundo a cosmologia védica, existem diferentes eras. E em eras anteriores, o planeta, os elementos eram muito puros, né? Não tinha a poluição, a contaminação que temos hoje em dia. Então, as pessoas eram justamente falando que, eu não falei agora que antigamente, os povos eram mais Kapha. Kapha é uma memória forte, né? Robusta. Então, na antiguidade, as pessoas tinham uma memória muito firme, muito forte, muito robusta. E elas conseguiam memorizar. Então, todo o conhecimento passava de pai a filho, de mestre a discípulo. Mas com a mudança, né, a transição da era anterior, que se chamava Dwapara Yuga, com a Kali Yuga, a era de Kali Yuga, quer dizer, tem essa transição, entrando na era de Kali, uma grande degradação, né, das potencialidades do ser humano. Então, a primeira são a inteligência fraca e a memória,
né, que elas se enfraquecem. Então, tudo o conhecimento que era passado oralmente, ele foi colocado de forma escrita, folha, no começo era folha de palma, né, das árvores, e então tanto o Ayurveda como os textos, os Puranas, todos os escritos dos Vedas foram colocados de forma escrita há 5.000 anos. Antes, Ellen, não posso te dizer há quanto tempo, mas provavelmente estava... Porque, assim, o homem, né, naturalmente, ele, para poder se defender, se curar, não existiam máquinas, não existia nada, não tinha supermercados, farmácias, na antiguidade não tinha nada. Então, o homem era obrigado a observar a natureza. Eram naturalmente xamãs, porque observavam o ritmo da vida, o ritmo da natureza, né, dos ciclos do ano, das estações, observavam os rishis, que eram sábios, yogis, eles viviam uma vida assim muito meditativa, muito contemplativa, então eles chegavam a observar cada movimento, né, da vida, do ser, do corpo, e pouco a pouco, né, com a intervenção de revelações e de, assim, um conhecimento que foi dado ao ser humano, digamos, né, através de, como se diz na Bhagavad Gita, nos Vedas, para quem conhece, que o Supremo está no coração de cada ser, o Paramatma. Então, esse Paramatma, quando você tem um desejo intenso de entender, de conhecer, ele te revela esse conhecimento. Então, esses rishis, eles tinham um desejo intenso de poder ajudar a humanidade a ser melhor, a ter um conhecimento para ajudá-la. Então, esses rishis, pela observação e também pelas revelações interiores, pela sinceridade e a pureza de coração que eles tinham, pouco a pouco eles foram formando, né, esses conhecimentos da Ayurveda e dos outros Vedas, né, e que chegou até nós hoje em dia, com os ingleses e os muçulmanos que destruíram muita coisa na Índia, que acharam que os indianos eram inferiores, e que, na verdade, eram o conhecimento mais elevado do planeta. Infelizmente, muitas pergaminhos e escrituras foram destruídas, mas ainda tem muita coisa que foi conservada, então a gente tem, hoje em dia, suficiente material para poder pesquisar, estudar. E hoje em dia, vou dar uma informação muito legal para vocês, que eu tenho amigos médicos na Índia, eu já convivi com eles, e o Ayurveda, os médicos indianos, eles estão utilizando a tecnologia de ponta, hoje em dia, porque a Ayurveda é uma medicina do futuro, se a gente for ver, né? Os bárbaros que arrancavam, assim, os animais e comiam, né? Eles não têm capacidade de entender o Ayurveda. Então, tanto a filosofia védica, a Ayurveda e a astrologia védica são conhecimento do futuro. Então, essa tecnologia de ponta que está muito forte nos Estados Unidos, na Austrália e na Índia também, então os médicos estão usando tudo isso para poder modernizar a Ayurveda e para poder disponibilizá-la de uma forma prática para a nossa sociedade atual. É muito legal o trabalho que estão fazendo hoje em dia os médicos, né, na Índia. Responder um pouquinho a sua pergunta, Ellen? Sim, muito obrigada, querida. André, tem uma pergunta? Quer falar alguma coisa? Tenho sim. Sobre esse tema mesmo, eu estou não, estou escutando o Mahabharata através da Glória, né, Arieira. E aí eu fiquei pensando como é que esses textos, como é que chama? Esses textos sagrados, você falou o nome, eu esqueci.
Os Vedas. Os Vedas, como é que os Vedas chegaram ao Ocidente? Qual foi o caminho deles e quando foi? Como é que chegaram ao Ocidente? Ah, tá. Ingleses. Teve no começo do século XX, tinha alguns europeus, né, ocidentais muito assim, muito aventureiros e corajosos que iam para a Índia para pesquisar e trazer esse conhecimento para o Ocidente. Mas a grande, como é que se diz? A popularização mesmo, né, desse conhecimento veio com os hippies, na época dos hippies. Mas aí, isso é tão recente assim? Se é tão recente assim? Os livros foram ontem, né? Eu fiquei pensando isso, mas então é muito recente. Quer dizer, o Mahabharata, por exemplo, esses textos só foram traduzidos em língua ocidental no século XX? Exatamente. Que loucura, né? Porque você vê, antes não existiam aviões. Para alguém ir para a Índia tinha que ser um aventureiro. Por exemplo, tem uma francesa muito conhecida, não sei se alguma de vocês já ouviu falar, que se chama Alexandra David-Briand. Alguma de vocês já ouviu falar? Não. Ela foi a primeira mulher que pôs os pés no Tibete. Ela era uma francesa que foi casada com um inglês riquíssimo, e ela era uma mulher, ela não queria saber de casa, de filhos, ela era uma aventureira. E ela chegou na Índia no começo do século XX, e ela conheceu Ramana Maharshi, sabe, Yogananda, ela conhecia todos os grandes daquela época, sabe, do começo do século passado. Uhum. Ela foi para o Tibete, o Tibete era fechado naquela época, né, no começo do século passado, antes das guerras, e ela teve que se disfarçar como homem, aprendeu a língua tibetana, porque uma mulher, né, era proibido. Então, esse conhecimento, por exemplo, os alemães eles adoram, Mas nem os ingleses, né? Porque os ingleses estiveram ali tanto tempo, há tantos séculos atrás, eles não tinham possibilidade nenhuma. Matemática, é que os ingleses, eles consideravam, eles queriam impor o cristianismo, e eles pensavam que eram inferiores, os ingleses, né? Mas teve um grande matemático, um gênio matemático, também acho que no fim do século XIX, o começo do século XX, Ramanujan, que ele foi assim um gênio, que foi o que realmente, como é que diz? Ele assim fez explodir a matemática no Ocidente. Era um indiano, Ramanujan. Tem até um filme da vida dele. Se vocês quiserem entender como funciona a coisa de a divindade revelar um conhecimento para um ser como nós, vejam esse filme, se chama O Homem que Conquistou as Estrelas, um negócio assim. Manda para a gente, se você puder lembrar depois no... Sim. Tá, você me lembra, Vrindavani, para a gente compartilhar esse... Então, isso foi bem antigo, já foi... Então, as primeiras traduções, porque eu fiquei pensando assim, eu tô encantada com o Mahabharata, né? Aí fico pensando assim, será? Porque é um texto muito mais antigo do que a Odisseia, do que a Ilíada, né? Aí fico pensando, será que o Mahabharata pode ter influenciado os gregos? Será que os gregos tiveram contato com... Sim, nesse sentido, sim. Porque muitos tinha na antiguidade, existia uma universidade no norte da Índia, que era, eu esqueci o nome da cidade, todos aqueles povos do Mediterrâneo, todos os eruditos, sábios, eles iam para a Índia para estudar nessa universidade, era muito famosa. E então toda a Grécia, toda aquela região, Egito, tudo foi influenciada eles trouxeram, sim, trouxeram. Tanto que você vê as línguas ocidentais, o sânscrito é chamada a mãe de todas as línguas.
porque é a mesma raiz, né? Indo-europeia, as línguas indo-europeias. Eu fiquei pensando nisso, eu falei, gente, indo-europeias, a gente nunca se tocou disso. Vem da Índia, e a gente, é muito incrível a centralidade no Ocidente, como a gente fica só, né, ignora tudo que vem do Oriente, mas você vê a medicina, a matemática, os indianos parece que foram, que é atribuído zero, por exemplo, que é atribuído aos árabes, é um erro, foram os indianos que criaram o zero. Sim, exatamente. A escrita sânscrito é muito anterior à nossa escrita, a escrita dos fenícios, dos egípcios. Sim. É E a incrível. Mas, André, você tem que ver uma coisa, mesmo que houve, né, tentativas, houve o conhecimento védico foi de conta-gotas assim na Europa, né, no Ocidente, na antiguidade, mas o revolucionou mesmo, abriu as portas no século XX, na época dos hippies, depois da Guerra do Vietnã. Por quê? Porque como é um conhecimento tão refinado, tão sofisticado, e os ocidentais não tinham condições ainda de entender, de aceitar esse conhecimento. Porque eles tinham uma vida muito bárbara, muito primária, sabe? Então, não estavam suficientemente refinados para poder entender e querer esse conhecimento, né? Você vê que teve que ter o cristianismo, né, para poder um pouco, eram povos bárbaros, né, no Ocidente, depois veio o cristianismo, e pouco a pouco, sim, depois veio, né, depois da guerra, com os hippies, que procuravam, começaram o vegetarianismo, começou, né, procurar pela paz, a meditação, tudo, os mantras. Até os Beatles, né? Os Beatles têm uma influência grande aí também, né? De divulgação da cultura indiana. Sim, exatamente. Todos esses grupos aí. Nanda, é verdade. Então, nada por acaso, né? Bom, agora não. Eu só vou explicar bem rapidinho, é um ponto que vocês vão entender melhor. Quando vocês forem estudar a psicologia da Ayurveda, que são os gunas. Os gunas são as qualidades da energia. Tem a qualidade da bondade e da harmonia, que é Sattva Guna, a qualidade da paixão, que é Raja Guna, e a qualidade da ignorância, que é Tamaguna. Então, esse conhecimento védico, ele é situado no Sattva Guna, no modo da pureza, da harmonia. Então, você tem que estar situada nessa qualidade para poder entender, para poder, né, parear com o conhecimento védico. Então, povos que estão muito cobertos pelos gunas da paixão e da ignorância, eles nem procuram esse conhecimento védico, está muito longe deles, está fora do radar. Então, quando um povo ou um grupo de seres humanos começa a entrar no modo da bondade, né, da harmonia, que se chama Sadvaguna, do equilíbrio, aí, né, é tipo, o radar se abre, começam a se questionar sobre a existência, e aí os ventos pegam essas pessoas, né? E foi o que aconteceu na época dos hippies. A procura, o questionamento sobre a existência era muito grande. Você sabe que o primeiro contato que eu tive com a cultura indiana foi com os Hare Krishnas. Outro dia eu estava falando com uma amiga minha que eu estava estudando o Mahabharata, aí eu falei para ela, pois é, porque o Mahabharata, o Bhagavad Gita é uma parte do Mahabharata, né? E aí ela falou, mas como é que você sabe disso? Eu falei, você não recebia aqueles folhetinhos dos Hare Krishnas na rua? Aí ela perguntou, e você lia? Eu falei, li de leves, não li tudo, mas eu tinha noção de que era, né? E eu achava, era assim, eu tinha curiosidade, né? Mas demorou um tempo até eu primeiro li assim, primeiro comecei a fazer yoga, aí depois li o Bhagavad Gita, e aí aos pouquinhos, né? Porque o Bhagavad Gita, sabe de onde que eu descobri o Bhagavad Gita? Pela música do Raul Seixas. Entendeu? Aí foi uns negócios assim, foram indo, aí você vai no rastro, né?
mas eu acho que a primeira coisa foram os Hare Krishnas, né? Depois é engraçado isso. Agora realmente tem muita resistência, né? Então, quando a gente fala em Hare Krishna, na verdade é a cultura Vaishnava, o Vaishnavismo, que é conhecido por Hare Krishna por causa do mantra, né, do Hare Krishna. A gente chamava Hare Krishna. Cultura ancestral dos Vaishnavas, né, que eles amam Vishnu, né, então é muito antiga, muito ancestral. Faz parte os Vaishnavas são Vedas, né, são os Vedas, é um caminho dos Vedas. Então, tem mais alguma pergunta, alguma observação? Obrigada, Devi, muito obrigada, estou adorando. Sim, Ana. Oi, querida. Boa noite, meninas. Estão me escutando? Ah, ok. Uma pergunta, uma coisa não, acho que seria legal também falar um pouquinho sobre como a gente tem várias professoras aqui de yoga, os tipos de yoga que cada dosha, que, né, são específicos para os doshas, né? Sim. Então, isso Não daqui... sei se vocês vão falar isso depois, nós vamos, ou... sim, vai ter uma aula então sobre tá. professora de yoga e pranayama, que vai trazer isso daí, né? Essas duas primeiras aulas foi o base geral, para poder entender o resto, né? Porque quem doshas, não adianta falar que tal pranayama ou tal asana é bom para esse dosha ou outro. Então, essas duas primeiras aulas foram a base geral, por isso que a gente fechou o grupo, porque senão as pessoas vão boiar, vão entrar depois e não vão entender, né? Então, e aí depois as outras aulas, né, foi tudo programado para ter uma sequência lógica, vai ter alimentação, vai ter os mudras, vai ter um pouquinho de tudo, tá? A gente vai aí depois Perfeito. conhecimento mais específico para cada dosha, tá bom? Tudo bem. Ok. Acho que passou um pouquinho rápido aquela parte dos 7 tecidos, né? Na verdade, a gente nem não foi explicado os 7 tecidos, mas se você se interessa, eu posso dar um anexo no grupo, tá? Sobre são os dados, tá? Eu trago para vocês essa informação. Eu ponho no grupo. Obrigada. Que é bem interessante, sim. Que é a anatomia do Ayurveda, né? Devi, acho também que é legal falar sobre o Ayurveda, qual é o nome do livro, né, que vem esse conhecimento, que é o Brahma Samhita, né? Não, são, na verdade, não é Brahma Samhita. É Samhita, mas não Brahma. Eu sabia que era alguma coisa Samhita, por causa do Macedo, tem lá o... Mateus Macedo. do Vida Vedas. Sim. Não, tem 3 livros clássicos do Charaka Samhita, Astanga Hridaya. São 3 livros que vocês encontram, mas esses livros são realmente para quem estuda Ayurveda de uma forma mais médica, sabe? Porque eles são muito, assim, é muito complexo. Não são livros para pessoa, assim, como leigo, né, assim, para o conhecimento geral, esses livros não são... Você precisa realmente estudar com professores, médicos de Ayurveda, porque são muito complexos, as informações que eles dão, né? Tá? Entendi. Não são livros que não vão te ajudar na vida de todo dia para poder aplicar o Ayurveda na vida de todo dia. Então, mais para médicos e, né, os que estudam para ser realmente terapeuta de Ayurveda, né? Porque eu sempre vejo o Mateus do Vida Veda, né, falando sobre os livros, mas é claro, ele é foi o primeiro, né? Astanga Hridaya, porque ele é médico formado, né? Então, são referências que ele toma, mas ele digere para a gente, que a informação pura você não vai entender nada. Mesmo com eu conhecendo um pouco de Ayurveda, são livros muito complexos. E eles dão fórmulas que
têm que ser adaptadas à nossa época, porque as fórmulas originais desses livros são para a época que foram escritos, né, com as plantas de lá e tudo. Então, é todo um trabalho de adaptação para a nossa época e onde a gente mora, né? Então, não é... É bom de saber. Eu vou colocar também essa informação lá no grupo, tá? Os livros e os dados, os tecidos, tá bom? Ok, obrigada, uma delícia, super, a gente sempre aprende, né, tanta coisa que é esse oceano aí da Então, tradição, né? sim, ó, tem uma frase muito bonita, um provérbio na Ayurveda. Eu vou finalizar a nossa aula com esse provérbio que diz assim: tome conta, como é que é? Peraí. Diz assim: tome conta do corpo para que a alma queira ficar, né? Uhum. Bonito. Tome conta do corpo para que a alma queira ficar. Esse é o lema, né, do Ayurveda. Tá bom, gente? Então, Ok, queridas, muito obrigada, viu? obrigado você Maravilha. pela participação de vocês. Escrevi, adorei. Tem os corpos, às vezes o corpo da gente está tão incômodo, né, que a alma quer sair correndo. Né? A minha alma, às vezes, fica querendo... Até os cabelos, eu acho que ficam caindo, porque então, a cabeça está tão quente que o cabelo, nem cabelo aguenta ficar no corpo da gente. Infelizmente, a gente pode trocar de carro, né? Mas o corpo não dá para mudar. Não dá para trocar. Ainda não, né? Talvez um dia, não sei. Mas por enquanto não dá. Tem que viver nele e fazer uma casinha gostosa, confortável para viver, né? Muito obrigada. Boa semana para todos. Boa noite para vocês. Tenham uma ótima semana. Boa noite a todos. Boa noite. Adorei. Domingo que vem, tá? Um beijo grande para vocês. Pessoal, eu levantei minha mão. Se surgirem dúvidas, perguntas, o grupo lá tá para isso, tá? Pode jogar toda a dúvida que vocês quiserem, tá? Não tenham hesitação, tá bom? E eu vou trazer os dados, então, e os livros. Vou escrever lá, tá bom? E o filme? O filme, é verdade. E vou dar o PDF da aula de hoje, tá? Tchau, gente. Tchau. Ótima semana para vocês. Eu gostaria de dar uma palavrinha, mas desliga a gravação dele. Pode falar. Então, pessoal, vocês que ainda estão aqui presentes, né? Vocês sabem que a gente está colocando lá as pessoas que se matricularam. Assim, está assim, surpreendente. Só vou fechar a gravação aqui.